Oi, gente boa, gente querida, gente amada, gente do meu coração, como é que vocês estão? Tudo bem? E aí, minha gente, como é que estão? Estão se guardando, se protegendo, se cuidando, se alimentando bem, dormindo bem, se nutrindo de coisas boas? A gente precisa estar com o nosso sistema imunológico preparado, pronto, abastecido e fortalecido. Oi, gente, obrigada por entrar, boa tarde. Então, vamos começar? Deixa eu começar aqui meu processo de sempre, convidar pessoas, enviar o aviãozinho para muita gente aí. Eu hoje não vou nem perder tempo. Eu já vou colocar o professor Nelson aqui, começa a embelezar aqui e de repente aumenta a audiência. Então, vambora, minha gente, chamando mais gente, a gente vai falar sobre ansiedade. E aí, professor, tudo bem? Tudo jóia, e você, Val? Tudo bem, graças a Deus. A gente já está ao vivo. Eu falei, deixa eu chamar logo o professor para começar a embelezar e o povo começar a chegar. Oh, que Aí, beleza, hein? Obrigado. então, aí a ideia, né, que para quem já está aqui, eu já agradeço de antemão, é que você envie esse aviãozinho aí para muita gente e toca o dedo no coraçãozinho, porque assim todo mundo que está na sua rede começa a ver também a live. Obrigado, coisa e tal. Obrigado, Cíntia. Tudo bom, Cíntia? Boa tarde, princesa. Boa tarde, grande Nelson. Olha aí. É isso aí mesmo. O pessoal chegando já. A gente vai falar hoje sobre ansiedade, né? A gente tem falado muito sobre essa questão das doenças mentais, dos transtornos, das dificuldades que as pessoas têm enfrentado nesse tempo. E ninguém melhor do que o professor Nelson para tratar conosco aqui. Eu chamo de professor, gente, é uma forma muito carinhosa. Não que ele seja, ele é psicólogo, mas eu acredito que está na veia dele também dividir conhecimento, ensinar. E todo mundo que eu quero muito bem, eu chamo de professor, porque me ensina muito. Então é por isso o professor. Mas Já assim, tivemos alguns momentos, né, Val, em sala de aula, né? sim, sim. Ele já foi meu Uhum. professor, inclusive. Eu acho que a marca ficou mais por conta disso. Então, assim, Ana Lúcia está dizendo assim: tô aqui, Pati. Seja bem-vinda, Pati. E aí, Pati, também já começa a convidar o povo aí no aviãozinho e no coraçãozinho para poder as pessoas chegarem. Eu acho que Nelson merece uma audiência maior. Acho. Vânia, um beijo, meu amor. Obrigada por estar chegando aqui. Eu queria até aproveitar esse momento, que quando eu falo o nome das pessoas que vão chegando aqui, é a questão das leis sistêmicas, né? A primeira lei sistêmica é a lei do pertencimento. Então, quando eu digo assim, Vânia, coisa e tal, Paty, Ana Lúcia, a galerinha Nilza, aí o que eu estou fazendo com isso? Eu estou te colocando participante desse processo. Eu estou te colocando como pertencente desse universo aqui, que é essa live. E eu acredito muito nisso, tá? E assim, a gente vive em um mundo onde a gente precisa se sentir inserido o tempo todo. E meu papel aqui nessa live é inserir. Então, eu não vou mais me alongar, porque assim, quem for chegando, a gente vai pegando do meio mesmo, de onde chegar. Por favor, vai convidando. Obrigada a todo mundo que está entrando. Silvana, Jana, obrigada, gente. É aviãozinho e coraçãozinho. Não esquece esse ritual aí, tá? Eu vou deixar que o professor Nelson se apresente, porque assim fica com mais ênfase, né, gente? Uma voz masculina se apresentando aqui nessa live. Vai lá, professor. Uma voz masculina, mas não muito, né, Val? Uma Não, voz um pouco totalmente. feminina. Tá bom. Bom, é um tema, a gente já antecipa assim que é um tema muito complexo, né? É um tema que é desenvolvido nas aulas de psicologia durante semanas, é uma carga horária muito grande. E eu tentei fazer um roteiro, preparar uma colinha aqui, no sentido de dar um esclarecimento geral mesmo, né? A gente não vai ter como se aprofundar muito em alguns temas. E eu acho que serve de justificativa para, né, eu e a Val escolhemos esse tema, por quê? Porque, por incrível que pareça, ainda tem muito preconceito com relação aos transtornos mentais, né? Muito preconceito, muita desinformação, principalmente com as doenças que mais acometem, né, o ser humano mundialmente falando, né, que são os transtornos de ansiedade e a depressão, né? Tem mais de 300 doenças ligadas a transtornos mentais, mas o grande percentual é esse. E o grande desafio é, de fato, a gente conseguir quebrar esse preconceito, né? Seria um sonho até quebrar esse tabu, esse preconceito, porque muitas pessoas acabam não buscando uma orientação correta em função disso e acabam tendo um grau de sofrimento desnecessário, né? Às vezes uma vida que poderia ser de um jeito acaba sendo de outra porque a pessoa, por preconceito ou desinformação,
não buscou lá aquela orientação mais adequada para seguir a vida dela, para se tratar, para se cuidar, né? Então, eu acho que chega a ser um tabu, né? E muitas pessoas não sabem também que os transtornos mentais, né, boa parte deles não tem cura, né? Então, mas é possível a vida da pessoa ser totalmente normal, desde que ela faça lá o protocolo correto, né? Sempre envolve pelo menos a psicoterapia, né? E o tratamento através de medicação, que é via um psiquiatra, no caso. Ok? Alguma pergunta até aqui, Val? Eu já quero fazer uma pergunta, porque eu acredito que na linha de pensamento dos meros mortais, assim como eu e a galerinha que está chegando aqui, o que é ansiedade? Ansiedade, a gente pode dividir em dois tipos, mas nem sempre é muito fácil a gente distinguir isso, né? Ansiedade é aquela preocupação com o momento futuro. Basicamente é isso. Que pode ser patológico ou não. Todo mundo fica ansioso, né? Sim. Ou depressão. Tem a depressão que é a patologia e tem a depressão que é aquela tristeza profunda quando acontece algo de muito ruim com você, né? A mesma coisa, né? O que dá uma diferença normalmente, é lógico que tem que ser feito o diagnóstico, né? Correto, mas assim, Sim, sim, normalmente é o tempo de duração desse sentimento, dessa sensação, né? E sim. o quanto que esse sentimento e essa situação tira você do prumo. No sentido de você ser uma pessoa funcional ou começar a ficar disfuncional, né? Em que Certo. sentido? Algumas pessoas começam a realmente não conseguem mais se concentrar para o trabalho, não conseguem mais ter um bom relacionamento com os amigos, não conseguem mais ter um bom relacionamento com a família, a pessoa começa a se fechar demais, né? Então, o transtorno de ansiedade, ele basicamente se pauta no medo, medo do futuro, medo do que possa me acontecer, ok? E aí subdivide numa série de coisas. Eu vou até entrar, na verdade, se o tempo permitir, nos transtornos de ansiedade mais comuns, né? Sim. Dizer um pouquinho da diferença de um para o outro e aí a gente acaba completando aí a tua pergunta, o que que é transtorno de ansiedade, né? Lembrando que Joia. ansioso todo mundo pode ficar ansioso, né? Eu estava Sim. ansioso antes de entrar na live com você, por exemplo. Eu ia E falar quando a gente exatamente a fica, mesma coisa. e aí você fica com aquela sensação de alerta, né? Você fica mais alerta, você fica mais esperto, você fica mais pronto para o que deve Sim. né? Porque é aquele cantinho do medo que você consegue administrar, né? O problema é quando o medo te domina. O medo te dominando, Sim. a coisa fica mais complicada. Mais complicada. Gente, eu quero Exato. agradecer a todo mundo que está entrando aqui, já deixar o meu abraço. Não vai dar para falar o nome de todo mundo, mas todo mundo sinta-se inserido e participante e pertencente, tá? Tem uma pergunta aqui de Clepoca. Ela diz assim: gostaria de perguntar se a atividade física ajuda o controle da ansiedade. Ajuda no controle, né? Essa Ajuda. pergunta é fácil. Essa É pergunta fácil? é fácil. É Então, fácil. gente, Atividade. bora piorar o nível, minha gente. Bora piorar o nível para ele. Não, é brincadeira, tá? É difícil, é difícil. Atividade física, ela é boa para qualquer pessoa, a não ser que ela tenha um impedimento efetivamente físico, né, que o médico proíba de fazer. Mas fora essa condição, né, até pessoas que se recuperam de cirurgias cardíacas, né, é recomendado uma atividade específica para a pessoa se recuperar. Mas o resumo da ópera é esse: a atividade física ela é extremamente benéfica para a ansiedade, para a depressão, para a maioria das psicopatologias, né? Envolve qualidade de vida, envolve equilíbrio, envolve uma série de coisas. A atividade física ela é ótima. Pena que na atual situação, né, desse Covid-19, algumas coisas têm sido feitas aí de forma, ao meu ver, errada, né? É, Você tudo tem que ser coibir a adaptado. atividade física, Sim. né? Você coíbe a atividade física e tomar sol, o que que você espera? A pessoa vai ficar doente. Vai ficar doente, sim. Aí eu Exato. já emendo a sua resposta com a pergunta de Henrique. Igor Henrique ABC. Ele diz assim, ó.
como você vê a relação da saúde mental das pessoas presas, isoladas por causa da quarentena? Por coincidência é o que a gente estava falando agora, né? Exatamente. Eu acho que vai é um contrassenso, vai em oposição a quaisquer práticas que você possa pesquisar na internet de especialistas, né? Você tem uma das medidas para você conseguir buscar uma certa qualidade de vida em tempos de confinamento é a atividade física, é tomar sol, é ar livre, né? Eu diria, eu não sou médico, mas assim, acredito que se tem poucas pessoas numa avenida, ou num parque, ou numa praia, é local ventilado, né? Eu suponho que o risco seja menor do que no lugar fechado, né? Então, eu não entendo muito bem algumas políticas públicas no É. sentido de proibir as pessoas de fazer essas atividades, né? Eu acho que tem tudo a ver fazer. Mas vamos lá, tem mais alguma pergunta? Por hora aqui não, mas eu tenho uma pergunta para fazer. A gente sabe, essa questão das políticas públicas é algo que me incomoda muito também. E aí, quando a Eu gente posso para só pensar... sabe, Sim, essa questão né, que a gente iniciou sobre o preconceito e a desinformação é engraçado, porque eu acho que o tabu também, ele parte não somente de pessoas, mas também, por exemplo, você não vê muita coisa na grande mídia falando sobre os transtornos mentais. sim, Parece que é um tabu até para a grande mídia. sim. Aí todo mundo ficou naquela expectativa, nossa, com essa pandemia, Covid-19, confinamento, águas mais limpas, céu mais azul, né? A gente sempre, eu pelo menos estava, será que as pessoas também elas vão ficar com o céu delas mais azul, né? Será que as pessoas também vão ficar com as suas águas mais limpas, né? E será que as pessoas vão se dar conta da relevância do transtorno mental no cenário mundial, né? Porque a gente não vê muita gente falando disso nem agora. Eu achei que começaria, em função do aumento da incidência dos transtornos mentais, por causa do confinamento e por causa do desemprego, em função da questão econômica, eu achei que, com certeza, tem um aumento de demanda, né, Sim, desses transtornos, sim, mas sim. não vi nada proporcional na mídia, por exemplo. A mídia tem um papel, ultimamente, e aí é um papel altamente discutível, que a gente pode, né, pensar em até talvez um dia, Nelson, a gente fazer uma live sobre isso, né, sobre Sim, o aparato midiático e a sua utilização. Acho que o tema seria perfeito para a gente discutir aqui em uma outra live. Assim, a gente vai sempre se deparar com as políticas públicas e vai ter a convergência e a sim, divergência. E faz parte do processo democrático. E pela democracia a sim, gente luta, né? Agora, com certeza. é, E só para você ver, antes da pandemia, né, eu sim, tomei a liberdade de pesquisar só uma estatística básica para justificar a nossa pauta, né? sim. No mundo hoje, se não me falha a memória, são 8 bilhões de habitantes no mundo, né? Olha aí, Um 8 bi. bilhão, 1 bilhão tem algum tipo de transtorno mental. Eu fiz essa Nossa, pesquisa aqui. Só no Brasil, quase 20 milhões de habitantes sofrem de algum transtorno de ansiedade. É 9,3% da população brasileira. E mais de 12 milhões sofrem de depressão, 5,8% da população brasileira, né? gente. E você coloca aqui nesse bolo aqui, eu estou falando só de dois transtornos, Sim, sim, depressão e ansiedade, tá ok? sim, Só sim, aqui você já pega um percentual que comete suicídio. Quer dizer, é uma sim. questão muito importante de saúde Super pública. E a gente importante, não super vê, importante. a gente começa a entender que tudo que vai para as pautas de discussão, principalmente na grande mídia, existe um processo muito seletivo para isso acontecer, né? Mas, Que a gente não consegue entender qual é o critério, né? Esse é. que é o problema. E aí, aproveitando novamente a sua fala, Cíntia Neri, um beijo, Cíntia, diz assim, como é que definimos os sintomas da depressão? Depressão. É, A depressão, assim, não é a nossa pauta, mas a gente pode resumir, né? É a mesma coisa do transtorno de ansiedade. Tem aquela pessoa que está ansiosa e tem aquela pessoa que tem transtorno de ansiedade. Então a gente não pode confundir. Tem aquela pronto. pessoa que está triste, ok? Ela está Sim, triste, e tem aquela pessoa que está entrando numa depressão, o que é bem diferente.
No momento da tristeza, é aquilo ali mesmo. Você se fecha, né? Sim, Você fica sem energia para fazer as coisas, você acaba inibindo ou praticamente cortando totalmente os seus relacionamentos, né? Você se isola, você sente uma profunda tristeza, você não sente energia para fazer nada. Alguns casos mais graves, a pessoa, vocês devem saber, a pessoa não toma banho, não quer sair, não quer sim, sim. conversar, né? A O pessoa perde. início de tratamento, o início de tratamento de uma pessoa com depressão é muito difícil porque ela não tem energia, força, disposição, ela não tem motivação nem para ir até o consultório, nem para Sim, ligar o WhatsApp e fazer uma sessão online, ela não tem vontade de fazer isso. Então, de nada. o começo é muito É, difícil. é. Então, os principais sintomas são esses: é uma profunda tristeza, né? É uma profunda indisposição, né? É um desgosto pela vida, né? Assim como a ansiedade ela tem muito a ver com o medo do futuro, a depressão é o contrário, são vínculos com o passado, É, né? Se fosse dar um nome, é isso, né? é, é, Depressão é passado e ansiedade futuro. é. E, Nelson, eu estava estudando muito sobre essa questão, eu tenho me abordado, me adentrado bastante nisso, e aí a gente sabe, né? A depressão é o excesso do passado, a ansiedade é o excesso do futuro, e aí vem o presente, o estresse, que é estado presente na dor. A gente tem que estar em estado presente de graça, de gratidão. E quando a Uhum. gente não desenvolve esse sentimento de graça e de gratidão, a gente entra na dor. Porque viver tá difícil, né? Tá complicado, tá cada dia mais temeroso. Então a gente, claro, que se a gente se pautar nessa dor, a gente vai ficar estressado. Então, tanto faz você estar no passado, no presente na dor ou no futuro, você vai estar, de fato, se você não tiver canalizado no processo de se melhorar, né? Da gratidão mesmo. Tem um monte de A gente pergunta tem, aqui. a gente tem que tomar um cuidado, assim, tanto na depressão como na ansiedade, no transtorno de ansiedade, algumas pessoas tendem a achar que é uma questão basicamente emocional, né, de momento. No caso da depressão, para a gente considerar que seja uma depressão de fato, transtorno de ansiedade também, né? Aquele quadro ele tem que acontecer várias vezes na semana por no mínimo 6 meses. Porque a pessoa que tem um Hum, tristeza em função de alguém que faleceu, alguma coisa muito sim, grave que sim. ocorreu, uma doença, ela vai ficar mal, mas ela não vai ficar todos os dias mal e durante no mínimo 6 meses, né? Então a gente consegue fazer um discernimento do que é uma coisa e outra, às vezes apenas pela frequência e durabilidade Legal você da, falar isso, porque da coisa e tal crise. está perguntando aqui, né? Como é que diferencia uma da outra? É a pergunta de coisa e tal. Então, é Na isso. realidade, é justamente o que você está falando. A frequência, né? A constância, né? E tem um detalhe, na doença, né, na psicopatologia, outra tendência que a gente tem, né? Achar que eu estava até falando isso, um quadro emocional, é um Sim, quadro apenas cognitivo, um quadro de pensamento. E não é. Tem uma questão física, né? Genética também que embasa. Por isso sim. que em alguns casos não tem cura. Você administra o transtorno através de terapia e medicação. Então, é comum eu ouvir isso. Não, não, mas é uma questão psicológica, uma questão emocional. Não. É para Ela além, né? também, ela tem, vamos dizer assim, ela tem a questão genética, né? Você tem lá as pecinhas dentro, né, do seu corpo, do seu cérebro, que podem disparar ou não na sua vida, Está em ok? disfunção ou não, né? Exato. Você tem a questão familiar, você tem a questão do meio externo, né? Você tem o Sim, interno sim. seu, que é uma predisposição ou não para ter a doença, assim como outras patologias físicas também, né? E Certo. você também tem a questão ambiental, a questão externa, as coisas que te acontecem, principalmente na infância, né? Uhum. Mais na infância e na Sim, adolescência, sim. que vão desencadear, disparar esse gatilhozinho ou não, ok? Ok. Clepoca faz uma pergunta bem interessante aqui. Quando uma pessoa está muito ansiosa, ela deve procurar primeiro um psicólogo ou um psiquiatra?
Se ela só tiver muito ansiosa, mas ela não está disfuncional, ela está fazendo as coisas dela, ela pode iniciar pela terapia, porque em alguns casos o psiquiatra tem psiquiatra que atende de uma maneira mais global, lógico, ele vai te dar medicação, mas já vai também fazer um trabalho ali de acolhimento também terapêutico, mas a grande maioria não, a grande maioria vai na medicação para você resolver a questão do sintoma, né? A causa disso é o psicólogo normalmente que vai resolver. Então, se você está num quadro que você percebe que você não quer que piore, mas você ainda está de posse, né, das suas ações e vontades, você está administrando ainda, vai no terapeuta, vai no psicólogo, de preferência um terapeuta cognitivo-comportamental, que é a minha abordagem, a que eu gosto. TCC, Né? eu também gosto muito. Isso. E, na sequência, você já pode buscar. O próprio psicólogo provavelmente vai, de acordo com a conversa que ele tiver com você, ele vai medir isso aí também e vai orientar ou não que você procure um psiquiatra. Agora, quando é um caso mais grave, mais profundo, às vezes o próprio sujeito não tem nem mais essa habilidade, esse discernimento de buscar isso ou aquilo. Às vezes o encaminhamento acaba sendo feito pela própria família e no psiquiatra, que é o caso recomendado mesmo. Quando a coisa muitas das vezes também, Nelson, se for um caso que exija esse tratamento de pronto, o profissional da psicologia também fará essa indicação, né? Sim. Pronto. Tem uma pergunta aqui, coisa Santana, viu, gente? Coisa e tal, meu amigo Santana. Ele está dizendo assim, como identificar uma depressão de um ataque de ansiedade? É possível? É possível, é possível. O ataque de ansiedade, porque assim, a ansiedade, em suma, assim, a ansiedade normalmente ela vai te deixar mais alerta, mais agitado. Pensamentos ruminantes, você não para de pensar naquilo, né? Uma preocupação constante com o futuro, você você tem problemas para dormir, ou você dorme demais, né? A depressão te tira energia, é um pouco diferente. Você está mais ruminando coisas do passado, entendeu? Então, Nelson, a gente pode dizer que a ansiedade te coloca em estado de alerta e a depressão te coloca em estado de letargia. Exato, para ficar um entendimento mais simples isso, tá? Mas a má notícia é que às vezes a pessoa tem as duas coisas, né? Sim, uma vem associada da outra. E aí já tem uma pergunta Muito aqui. comum. Muito comum, né? Sara Andrade. Comorbidades que a gente fala, Sara está perguntando assim, ansiedade e medo estão sempre associados? Sempre. Sempre associados. Tá? Medo é a palavra-chave da ansiedade. De todo e qualquer transtorno de ansiedade. Principalmente se você pensar em termos de futuro. Por isso que esse confinamento e essa pandemia, esse Covid-19, acredito que esteja desencadeando e acionando vários gatilhos no sentido do transtorno de ansiedade, que já era antes o mais comum, percentualmente falando. Sim. Agora, muito mais. Pessoas que numa vida normal nunca não desenvolveriam esse transtorno, estão começando a desenvolver, porque estão, né, naquilo que a gente já conversou, perderam o emprego, estão confinadas, ninguém sabe o que faz. Não se tem nenhuma fonte de informação hoje segura, porque o ansioso ele quer segurança. Tá. Né? Ele quer segurança. Tem uma pergunta aqui, Nelson, que é assim... Não sei se você falou do... Não, desculpa, eu confundi. Porque tem aquela... Porque às vezes a crise de ansiedade, ela tem muita... Porque quando está no pico, né? No pico da curva, no pico da famosa curva. Não, mas eu estou falando de ansiedade. Ela se confunde muito com a síndrome do pânico, que também pode ter uma comorbidade aí. Eu posso ser uma pessoa com um transtorno de ansiedade, que a gente chama de TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada, ok? E eu posso eventualmente ter crises de pânico. E aí o que acontece? Quando eu tenho essa crise de pânico, normalmente eu congelo. Né? Eu congelo, porque eu estou em estado de alerta máximo. Né?
Eu tenho até aqui uma relação dos, de tudo que é despejado no corpo, né? Mas assim, o principal é o cortisol, né? O Aff, cortisol que se você fica muito tempo numa crise de ansiedade e é um transtorno e você fica semanas e meses, isso aí vai até deteriorando o teu corpo, porque é como se claro, você porque tivesse um tempo, as suprarrenais né? não aguentam isso, não. O pâncreas vai para o saco, Sim, né? Você vai pegar uma diabetes, você sim, vai desenvolver outras doenças, né? Então, desculpa falar o termo que eu falei, né? Mas assim, o pânico é o cortisol elevadíssimo, você está ali pronto para matar ou para correr ou paralisar, parar. É. né? Que é aquela coisa do instinto animal. E a crise de pânico é exatamente isso. Então, você está, por exemplo, e é assim, o sentimento da pessoa que tem é exatamente o sentimento de morte mesmo. Tipo, eu vou morrer. Sim, sim. O Por coração, e isso é assim, tão o corpo, angustiante. e o teu corpo, ele não sabe que você tem síndrome do pânico. O teu corpo não sabe disso. O corpo físico. Sim, Ele não sabe que você tem ansiedade. Ele não sabe. Então, ele reage como se você tivesse prestes a entrar numa situação de morte mesmo. Então, adrenalina lá em cima, cortisol lá em cima, você fica que nem um louco. E aí tem pessoas que têm reações diferentes. Cada um reage, tem gente que congela, tem gente que sai correndo, tem gente que fica agressiva, sim. né? Então é É. complicado isso. Eu já tive a oportunidade, eu falo oportunidade porque tudo na vida nos vem como a gente enxerga, né? Eu tive a oportunidade de ver a pessoa entrando num estado desse e é realmente desesperador para quem está também no entorno. E foi dentro de um avião. Então, imagine como ficou todo mundo. Mas, Nelson, eu quero te fazer uma pergunta. O que Nelson recomenda é Clepoca. O que Nelson recomenda fazer, além de atividade física, para ajudar no controle da ansiedade? Então, além da atividade física, a gente fez uma outra live, né? Uau, já Sim, tem sim, acho que uns 2 meses. Né? A recomendação, até para prevenção, né? Assim, ela envolve sempre a questão do equilíbrio, sempre a questão da qualidade de vida. E o que está debaixo desse guarda-chuva grandão aí? Toda aquela questão que as pessoas às vezes não ligam muito, né? Que assim, aquela alimentação mais orgânica, aquela alimentação mais equilibrada. A atividade física é fundamental, ela tem que ser uma coisa que faça parte do hábito de vida seu, né? No mínimo sim, 3 vezes por semana, durante 1 hora. Se tiver algum especialista aqui na área de saúde, de educação física, aí pode confirmar para a gente, mas eu acho que pelo menos 3 vezes por semana, uma atividade física, nem que seja uma caminhada, aquela sim, caminhadinha mais acelerada para suar um pouquinho, né? sim, sim. Alimentação, caminhada, extremamente importante, né? A gente até comentou isso na outra live, que funcionaria como se fosse um pronto atendimento, um pronto socorro. Você vê que você não está bem, você está entrando realmente numa ansiedade muito alta, pô, faça um leve e rápido exercício de respiração. O que faz qualquer exercício de respiração que você pesquisar no YouTube, principalmente os que têm a temática como mindfulness, você tem um objetivo muito simples. A Val até sabiamente já falou isso, é trazer você para o presente. Okay? Se você estiver muito preocupado com o futuro, com medo do que vai acontecer e não consegue parar de pensar nisso, você faz um exercício de respiração que nada mais é do que uma pequena meditação. Aquela rotina, não vamos entrar aqui como fazer, senão a gente perde muito tempo, a não ser que seja pertinente, mas assim, normalmente você tem que estar num local tranquilo, ou sentadinho, ou deitado. Esses exercícios contemplam sempre que você respire devagar, profundamente, prestando atenção no contato da sua pele com a sua roupa, do seu corpo, o peso do seu corpo no colchão. Ao fazer isso, você tira o seu pensamento do futuro ou do passado e traz para o presente e para o seu corpo. É impressionante como em poucos minutos você já dá uma boa acalmada, uma boa equalizada, né? Ó, Nelson, Então aquela técnica que você a gente já trouxe, falou de, é, a técnica que a gente você já trouxe, 336 na live lembra antiga, fez disso, muito sucesso. Então, de repente, vale a pena citar elas aqui para o povo. tá?
Mas eu queria falar assim, o conjunto da obra envolve algumas áreas da tua saúde individual, né? A gente falou de alimentação, a gente falou de atividade física, a gente falou de respiração. A gente pode falar também aqui que a respiração e a meditação, você pode fazer uma amarração, se você tiver alguma religião, com a prece. A prece ajuda demais. A prece te fortalece. A prece também te traz para o presente e a prece também vai te acalmar para o futuro. Perfeito. Né? Você confiando em alguma coisa. A respiração 336, né, só recapitulando, tá. Ele é muito simples. Por que chama 336? É como se fosse 3 segundos e 6 segundos. É 3 segundos para você pôr o ar para dentro, de preferência eles chamam de respiração diafragmática, né? Que não é no peito, é no abdômen. Você enche a barriga, levando pelo menos 3 segundos para fazer isso. Então você respirou, segura 3 segundos e solta em 6 segundos. Eu não contei os segundos, eu não sei se deu o tempo certo. Deu 5,75. E fazendo aquilo, né, Val? Enquanto você respira, você tem que contar. Então você se traz para o momento presente, enquanto você está respirando e contando os segundos. E prestando atenção no contato do seu corpo com a sua roupa, ou no contato do seu corpo com a sua cama. E aí é legal você tentar imaginar como que estão os seus pés, as suas pernas, a sua coxa, a sua cintura, e você vai fazendo como se você estivesse escaneando o seu corpo. Havendo algum desconforto em alguma parte do corpo, você pode dar um foco maior para essa parte. É muito simples de fazer. O problema é a disciplina, né? Essa a pessoa ter a disciplina de fazer. Essa questão da disciplina, ela é bem correlata com o nível de ansiedade das pessoas, né? Quanto mais a pessoa é indisciplinada, mais ansiosa ela vai ser, certamente. Porque... e a pessoa... né? E uma observação que, enquanto você falava assim, se apegue também a sua fé ao lado espiritual e tal. E aí eu fiquei pensando, não tem como dissociar isso. Nós somos seres integrais. E aí a gente tem o físico, o mental, o emocional e espiritual, sempre. A gente tem que cuidar do corpo físico, do corpo mental, do corpo emocional da gente e do corpo espiritual também, para poder a gente estar bem na integralidade do nosso ser. Tem um monte de pergunta aqui, um monte de elogios. Eu vou deixar os elogios para o final, para ele não ficar muito cheio agora e voar e deixar a gente aqui sozinhos. Na verdade, Val... Na verdade, Val, todo mundo sabe o que tem que fazer, né? Assim, que às vezes é bom a gente ouvir de novo. Ouvir alguém falando, alguém discutindo para relembrar. E a disciplina, ela embasa tudo. Eu não vou conseguir fazer a minha atividade física rotineira e tornar isso um hábito se eu não tiver disciplina. Uma alimentação saudável, idem. Se eu não tiver disciplina, eu vou comer qualquer porcaria que me aparecer na frente ou qualquer porcaria que eu tenha vontade. A meditação, a respiração, idem. Eu falei da questão da fé, Val, porque assim, eu conheço algumas pessoas que não acreditam em Deus, e são ótimas pessoas, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, não se aplicaria essa parte do que a gente falou para essas pessoas. Mas a meditação, sim. Mas elas não acreditam em Deus, até o fato de não acreditar em Deus coloca essas pessoas em um espaço de espiritualidade que a gente não conhece, a gente nunca adentrou. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Até porque assim, eu acho que boa parte dos nossos políticos acreditam em Deus, né? E são genocidas e são bandidos. Exatamente. E são como são, né? Para este momento, onde o nível de ansiedade está mais elevado e se é preciso estar confinado, como é que diminui esse nível? É a pergunta de Adriana Moraes. Beijo, Dri. Adriana, é complicado, né? Porque para fazer algumas coisas você vai ter que sair de casa. Por exemplo, atividade física, uma caminhada, uma corrida, tomar sol, você vai ter que sair na rua. Não tem jeito. Alimentação você consegue fazer confinado, uma alimentação boa, manda entregar em casa.
A meditação você consegue fazer. A questão de cuidar da saúde de relacionamento familiar e com os amigos você consegue fazer online por enquanto, apesar de ser meio desgastante também. Você Sim. consegue fazer quase tudo em casa, mas algumas coisas vão te fazer muito bem se você sair de casa com todas as precauções, É, né, que estão sendo recomendadas. a cidade de Adriana, por exemplo, tem toque de recolher, então ela já não pode sair. Aí tem alguém perguntando aqui: você tem uma indicação de um livro bom? Dá para fazer em casa, né? Ela não corre o risco de ser presa e ainda faz alguma coisa que vai melhorar a ansiedade. Você tem uma indicação de um livro? É a pergunta de quem? Eu perdi aqui do livro. Aqui foi Clepoca também. Clepoca está arrebentando nas perguntas. Mande mais. Depois eu vou conversar com você, Clepoca, direito aí, quero saber qual que é a dele. Então, eu não costumo recomendar livro, Val, vou te explicar por quê. Sim. Porque, primeiro assim, eu estou fazendo uma pós em terapia cognitivo-comportamental. Então, Tá. os livros que eu tenho, tem esse foco para quem está fazendo a pós-graduação, a especialização, né? Certo. Eu diria assim, se você pensando em mindfulness, por exemplo, que é a Certo. respiração, os exercícios, vale muito mais a pena você pesquisar no YouTube, tem vários vídeos mostrando como que é a prática do negócio, do que comprar um livro. Eu prefiro Sim. que você assista e faça um exercício prático com um vídeo, ou que você faça até um curso. Né? Tem vários Certo. cursos, tem inclusive curso online. Até Então, porque, porque... Nelson, Oi, até porque pode essa falar. questão da a indicação do livro, ela perpassa pelo hábito da leitura da pessoa, né? E nem sempre. E tem gente, e aí não é o caso de Clepoca, que deve ser um leitor quanto mais. Mas, assim, a maioria das pessoas, só o fato de comprar o livro, já acha que vai estar curado daquilo que está ali no livro. Nunca abriu o livro, mas acha que, pelo fato de ter o livro em casa, já é um grande começo. E pode até ser que seja. Sim. Mas a Mas gente precisa. tem farta literatura sobre isso, Sim, né? sim. Algumas são mais aplicadas para quem trabalha na área de saúde e outras para... Porque, assim, o principal motivo mesmo é assim, é muito complicado, tem muito livro que é meio que de autoajuda, sabe, Val? E eu Tá. não vou muito E nessa que linha. também, e que também não tem nada demais, não. É até bom, é melhor a pessoa se autoajudar do que ela se autodestruir. Mas, assim, se a Sim. gente for parar para poder pensar aqui agora, tem um monte de perguntas. Eu vou até dar uma acelerada, porque o tempo ele Eu vai só vou correndo e dar a gente um oi aqui que eu vi, sabe? tá. Minha filha entrou e ela falou oi, pai. Eu tenho que falar oi, Júlia. A minha filha Oi, entrou. Ju! Beijo, É, pequena. Pequena não, agora já é adolescente. Tudo bem, é, Ju? 12 anos. Tem um É. monte de perguntas aqui. Eu queria ler algumas aqui. Deixa eu ver uma aqui que eu vou tentar ler todas, viu, gente? Nelson já respondeu, mas eu vou falar isso nova. Praticar esporte ajuda no controle da ansiedade. A gente vai pegar agora mais rápido para poder te responder tudo, tá? Ó, não fica muito ansiosa, viu, Val? Vai com calma. O tema é ansiedade, né? Exatamente. Ai, ai. Mas ajuda, né? Praticar esporte ajuda, né? Opa, demais. Se cuidar, né? Ó, sim, Eu vi um sim. comentário aqui da Brisa, ela falando sobre fazer unha, fazer o cabelo, tirar um dia para se cuidar, aquele famoso dia de Ah, noiva. Isso foi? faz muito bem para a autoestima da gente, lógico, né? Ah, sim, sim, sim. Cadê, É. menina? É tanto comentário que eu estou me perdendo aqui. Mas que bom que você conseguiu resgatar. Um beijo, Brisa. Estou adorando, muito bom. Palavras dela também. Tem um aqui que eu queria fazer a pergunta para você. Deixa eu ver aqui. Clepoca também. Clepoca, estou adorando, viu? Gosto de orar para limpar a mente e controlar a ansiedade. Imagino o que Nelson deve. O que Nelson deve recomendar, né? A respeito disso. Ele até já falou, né? Respiração, Oração. oração, meditação. A Iraíldes, um beijo, viu, Ira? Dança, música, brincar com o meu cão, me relaxa muito. Meu grau de ansiedade é pequeno. Olha que maravilha! Que As maravilha! pessoas, na verdade, elas sabem aquilo, né? Cada um tem a sua afinidade, né? Sim, sim. Tem E gente a que minha gosta, tem gente que fica muito bem ouvindo música. Ela põe aquelas sim, músicas que ela sim. gosta. É o meu É, caso, por exemplo. que bom, A Clepoca É. também está dizendo, estão de parabéns, excelente a live. Iraíldes está dizendo assim, namorar me relaxa muito. Muito bem, Ira, muito bem, garota. Só ela, É, né, que fica relaxada.
Aí, Paty está dizendo assim: assistir séries e filmes também dá muito prazer e ajuda no controle da ansiedade. É exatamente, e acaba sendo terapêutico, como o É, Nelson disse, né? depende do Olha, filme e da série também, né? sim, a depender. Escolha com prudência, viu, gente? E Yuri está dizendo assim, ó, faxinar, cozinhar, ouvindo uma boa música, ocupa o tempo e elimina a ansiedade. Boa dica do Yuri, viu? Yuri Caires. Muito bem. Beijo, meu amor. Obrigada. Sara está dizendo, armazenar memórias positivas é fundamental. Com Agora certeza. agora eu tô vendo aqui, Brisa colocou assim, tirar o tempo para cuidar, fazer as unhas, hidratar cabelo, a pele, também ajuda muito, é verdade. Aí, Adriana, novamente, faxinar, dançar, lavar roupa, trabalhar, cozinhar, orar, estudar, e o quê? Tento fazer de tudo um pouco, é isso mesmo, tentar fazer de tudo um É, pouco. o faxinar eu tiraria da lista, mas tudo bem. Você tiraria, Nelson, faxinar? É, o faxinar, assim, a gente faz, né? Mas Mas eu não. virei um exímio, eu virei um exímio lavador de louça, viu, Val? Aí, tá vendo? A gente está aproveitando esse momento para descobrir habilidades, né? Desenvolver outras habilidades, né? Potencializar outras coisas. Muito bem. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta, né? Enquanto aí o povo começa a se aquecer novamente nas perguntas. Tá. Quando é que a gente precisa começar a inferir no processo da ansiedade? Porque, assim, como você falou, em alguns casos está tudo bem. Eu, como, por exemplo, hoje estava um pouco ansiosa antes de entrar na live. Você também já disse que estava um pouquinho. Sim, Mas aí sim. você falou da frequência e da constância. Eu queria retomar um pouco sobre isso, né? Quando é que a gente começa a nivelar isso? Pô, opa, acendeu-se um alerta aí, eu já começo a precisar inferir nisso. A gente, na verdade, até comentou já um pouquinho, já introduzimos pelo menos nisso aí, que é quando eu percebo que eu estou perdendo o meu lado funcional. Tá, Estou deixando de funcionar dentro da minha normalidade. sim. Né? Começa a acender as luzes, alguns sinais começam a aparecer. Eu começo a. Vou pegar alguns exemplos simples. Eu começo, por exemplo, eu gosto de ouvir música, por exemplo. Certo, Eu gosto muito. Se sim. eu me perceber me distanciando desse prazer de ouvir a música, Boa dica. tenho mais vontade de fazer isso. Qualquer coisa que eu goste muito, eu dei o exemplo da música porque é o meu caso, Sim, né? sim, Mas você gosta muito de fazer uma coisa e você começa, e você pode fazer essa coisa, né? Nesse confinamento. E você começa a optar por não fazer, não deixa de ser um sinal. sim. E você começa a deixar de fazer outras coisas também. Você começa a deixar de funcionar como você funcionava antes. Legal. E se você não cuidar disso, você vai se tornar disfuncional lá na frente. Que é o que você corre o risco até de perder seu emprego, você corre o risco de se separar da sua mulher ou do seu marido, você começa a discutir com amigos, com parentes, você começa a se isolar. A gente meio que falou disso aí, né? E no caso da ansiedade, em função do cortisol, viu, Val? Eu vou Sim. ler aqui eu fiz um breve resumo, que aí fica fácil identificar quando o bicho ele tá pegando, porque ele tem alguns sintomas físicos também, né? Sim, sim. Por exemplo, Deixa aí. o que faz o cortisol no seu cérebro? Quando você começa a injetar isso e não para mais, e isso começa a ser recorrente, né? Dor de cabeça, Mel para. a sensação de desespero, mel para, Mel para. E mel hoje tá né? serelepe. Falta de energia, o coração, palpitação, aceleração. Você pode desenvolver até pressão alta. Estômago, náusea, dores, refluxo, alterações de apetite, você passa a comer muito ou comer menos. Quer dizer, são vários sinais aí. Eu acho que responde aquela pergunta. A Sim, gente falou sim. já do pâncreas, né? Você Sim. tem um risco de desenvolver diabetes aí tipo 2, se você não cuidar da tua ansiedade. Intestino, 880, ou diarreia ou prisão de ventre. E até o sistema reprodutor, a interferência hormonal que a ansiedade pode causar, você pode ter perda de apetite sexual. No caso dos homens, pode desencadear uma impotência. Nossa. No caso das mulheres, num grau mais alto, interfere até no ciclo menstrual também. O negócio é punk, é fácil você perceber É. que. É lógico que isso não ocorre tudo ao mesmo tempo na mesma Sim, pessoa. sim. Vai E nem vem ocorrer tudo de uma aonde? vez, né? As pessoas têm suas fragilidades, né? Por exemplo, eu tenho o meu ponto fraco é o estômago, por exemplo.
Né? Tem gente que quer Sim. mais a dor de cabeça, tem gente que quer mais um outro órgão, um outro sintoma. Então, assim, eu tenho aquela questão comportamental que vai mudando muito e vai me deixando disfuncional, né? E eu tenho a questão física que eu estou monitorando também, que eu percebo que a coisa tem que ser tratada com mais seriedade. Eu tenho que perder aquele preconceito, eu tenho que perder eu tenho que trabalhar aquela resistência, né? Que Sim. normalmente as pessoas têm em relação a buscar ajuda. Tem que buscar ajuda às vezes. E às vezes, Nelson, essa questão, e aí a gente vai voltar para o início da nossa live. O buscar ajuda está muito associado à questão do vencer o preconceito que está estabelecido. E aí a gente já falou inclusive da mídia que não se atenta para as necessidades mais básicas e talvez até vitais da humanidade, da sociedade que está inserida, né? E você sabe a tragédia embutida nisso aí, Val? Sim, Porque assim, tem gente que fala, não, terapia é caro. Pô, tem lugar que atende de graça. tá. Aqui não. Você tem que ter aquele trabalho, né? Por exemplo, qualquer instituto ou faculdade ou universidade que tenha cursos de psicologia ou de pós-graduação, normalmente vai ter um departamento que vai cuidar sempre disso, que são os atendimentos. É, Então, são os alunos muito bem supervisionados, normalmente, que vão atender essa demanda. Mas tem atendimento gratuito. Tá? Então, a a maioria tragédia qual que é? A tragédia é que nessa coisa do preconceito, da desinformação, do tabu, eu acabo não buscando ajuda. E aí eu vou adoecer. E aí eu vou prejudicar a minha vida toda em função disso. E prejudicar a vida das pessoas que eu amo e que me amam. Então é uma tragédia mesmo, por isso que eu uso esse termo, tragédia. Pior, para não buscar a psicoterapia, com a desculpa de que é caro, com a desculpa, porque é só buscar uma alternativa. O pano de fundo aí é sempre a resistência, o preconceito, o tabu. Para não buscar isso, eu acabo buscando coisas alternativas. E a tragédia acontece sim. de novo aí às vezes. E nem tudo que é É, alternativo funciona, nem tudo que é alternativo é bom. exatamente. Jéssica, um beijo. Jéssica está dizendo assim: tem atendimento gratuito nas faculdades. E aí é aquilo que você reforçou Sim, na sua isso. fala. E a Adriana faz uma pergunta que eu achei bem interessante, sobretudo nesse tempo agora. Como identificar crise de ansiedade em crianças? Crianças, é mais difícil mesmo. É uma pergunta justa, É, porque criança é ansiosa por natureza. sim, Eu não sei qual é a faixa etária que ela tá se referindo, mas uma das funções do desenvolvimento da criança é o controle da ansiedade, sim. né? Então é muito. Eu não ouço, por exemplo, diagnósticos de transtorno de ansiedade em crianças de 5, 6, 4 anos, porque nem é possível fazer esse diagnóstico para esse tipo específico de transtorno. Ah, Porque isso aí se confunde com outras coisas, transtornos de déficit de atenção, outras psicopatologias. A infância ela é muito. É um terreno ainda que está sendo cultivado e mapeado. é. Então Eu é tenho muito uma, difícil o diagnóstico. eu tenho uma A filha criança de ela Eu tenho uma criança filha de. ansiosa. Né? Eu tenho uma filha de 3 anos aqui, Mel, que todo mundo tá ouvindo, eu chamando ela toda hora, Mel, pare, Mel, não sei o quê, Mel, não sei o quê. E você está Mel, administrando. Mel, essa semana eu percebi, e já vinha percebendo há algum tempo, que ela já está chegando em um nível que é onde ela não aguenta mais o desgaste de estar em casa. Quase 3 meses dentro de casa, né? A Uhum. gente saiu do processo que foi dado como decreto municipal 16 de março, então a gente vai fazer 3 meses mesmo dentro de casa, praticamente, né? Então, assim, ela já está chegando no nível onde ela não está aguentando, então ela está muito ansiosa. Ela está muito mais ativa no sentido da testando o meu limite mesmo, né? Desobedecendo e fazendo coisas que ela não é acostumada e que é fora também, inclusive, do padrão de comportamento dela. E eu estou dizendo que ela está um pouco mais ansiosa por conta disso, de estar em casa, de não ter muito acesso, apesar da inserção que eu faço. Nelson, a gente começa a chegar no tempo final e eu queria muito ouvir você falar em 3 minutinhos, se você puder usar, sobre o que você falou. Val, se tiver tempo, eu quero falar só para poder a gente deixar as pessoas mais instruídas acerca, enquanto a gente já faz a amarração para finalizar, tá? Val, na verdade, seria um esclarecimento sobre os principais transtornos de ansiedade, mas é um assunto meio que demorado, entendeu? Entendi. Infelizmente. Então eu queria te fazer uma Porque pergunta.
eu queria te fazer uma pergunta que eu não quero deixar esses 3 minutos aqui perder. Clepoca fez uma pergunta que eu já queria te fazer. Mas eu vou ler exatamente como ele pergunta aqui. Vocês acham que o uso da máscara traz segurança para as pessoas nesse tempo de tanta ansiedade, sendo que não existe nenhum estudo comprovado e eficiência de proteção? Bom, aí é uma pergunta complexa, com uma resposta mais complexa ainda, porque envolve não só a questão de você pesquisar os fundamentos científicos para essa afirmação, né? Que se tem a pesquisa, se não tem. Se ele está dizendo que tem a pesquisa, vamos partir do pressuposto que ele está falando que não garante a segurança, né? Ao meu ver, se não garante, partindo do pressuposto que não garante a segurança e que existe uma confirmação sobre isso, eu acho que usar a máscara é uma coisa que deixa, além de ser desconfortável, anti-higiênico, né? Deixa as relações mais frias, né? Principalmente, não agora que a gente está aqui cada um isolado no seu cantinho e tal, mas não é uma coisa que ajuda, não. Mas eu não tenho, vamos dizer Dados, assim, né? conhecimento, eu não tenho dados nem conhecimento técnico sobre esse assunto, até porque o que eu posso comentar é o que eu poderia vincular ao campo da psicologia, né? Que a máscara em si, esquecendo todas as questões de pesquisa científica do quanto ela protege ou não, esquecendo tudo isso, a máscara em si não é uma coisa legal, dentro do campo da psicologia apenas. É. Porque Ô, Nelson, eu essa pergunta de Clepoca me acendeu aqui um manda. insight, viu? A gente vai depois um dia marcar uma live chamada As Máscaras Sociais. Eu acho que vai ser massa a gente falar sobre isso, viu? Aí a gente pode trazer. Cida está dizendo aqui, em adolescente seria mais difícil, seria difícil assim como em criança. Eu não sei se é uma pergunta ou se ela está afirmando, mas ela disse assim, em adolescente seria difícil, assim como nas crianças, diferenciar a ansiedade do transtorno e tal. A gente está chegando na reta final. Eu quero muito, Nelson, que você... Só respondendo essa última, Tá. adolescente é um pouco mais fácil porque ele consegue se expressar melhor numa anamnese, sim, sim. né? Ele consegue se expressar melhor, então fica um pouco mais fácil. E você já consegue, em função da idade, do entendimento, já aplicar alguns testes e inventários específicos para diagnóstico. Legal. Coisa que com uma criança de 3 anos você não consegue muito tão facilmente. Pronto. Então, respondido sua pergunta, Cida. Um beijo. Paty, parabéns pela live. Galerinha, muito obrigada. Eu quero só, antes de agradecer a todo mundo, ouvir o que Nelson tem a falar para se despedir, onde a gente te acha, onde a gente te encontra. A gente tem 1 minuto e meio. Gente, para me achar é muito fácil, eu tenho uma página no Facebook que tem lá um botãozinho de e-mail, tá? É @psicólogo Nelson, o nome da página. Aí na hora que você abrir vai estar escrito lá, psicologia só, mas o códigozinho fonte lá é @psicólogo Nelson. E se quiser perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida, bater um papo, aperta o botãozinho de e-mail lá que eu procuro responder todas as mensagens. Ai, gente, ele é super acessível, é super didático, viu? Irá tá dizendo uma coisa que também eu me identifico muito. Eu não me sinto bem com máscara. Eu também, nenhuma. Nem aquelas que a gente, às vezes, é obrigada a usar socialmente. Porque aí se põe a máscara, já fica com 2, 3. Já fica com 2? Aí máscara sobre máscara, não dá. E Nilza Campos 47. Parabéns a vocês, gostei muito. Clepoca disse, parabéns Nelson e Val, pela excelente live, muito esclarecedora. Meu nome é Kleber. Oi, Kleber. Quando puder, Kleber, começa a seguir minha rede lá, viu? Pra gente se conectar. Vânia disse, parabéns, querida. Mesmo no horário de trabalho, consegui apreciar. Uau! A gente conseguiu tirar uma pessoa do trabalho hoje para nos ver. Que legal. Ô, Sheila Rangel, você já chegou no final. Isso não é possível. Um beijo, minha princesa. Nelson, suas palavras finais, por favor. Eu quero apenas que esse nosso bate-papo, que foi tão bom, a minha oração antes da live foi isso, que a gente consiga atingir algumas pessoas no bom sentido de esclarecer, né, de passar uma mensagem boa e dizer que, por mais que você tenha algum transtorno, né, mental, algum problema grave de ansiedade ou depressão, seja lá qualquer doença, a gente conta com recursos hoje
tanto a medicina com a medicação, como nas técnicas de terapia, que fazem com que a pessoa tenha uma vida de qualidade excelente, uma vida praticamente normal. Só que ela tem que buscar esse apoio, essa orientação e essa ajuda. Ela sozinha, naquela máxima de que o tempo cura tudo, ela vai se ferrar. O tempo ajuda muito, se você tiver atitude, né? Sim, sim. Tem que ter atitude. Márcio, um beijo, obrigada por estar aqui. É Márcio, do Rotary Clube Salvador, Laratu. Muito obrigada, Márcio. Obrigada a todo mundo que assistiu essa live. Eu vou tentar deixar ela aí no IGTV. Eu falo tentar porque o tempo, às vezes, o Instagram não permite. Quero muito te agradecer, Nelson. Mais uma vez, passa eu que agradeço. Rápido, né? Que a gente tem que buscar uma outra forma de fazer a live, para a gente ficar pelo menos umas 3 horas aí conversando com o povo, que eu adoro, se eu pudesse ir embora. Já pensou? Né? E eu não gosto de conversar. Vocês que me conhecem sabem, eu não falo quase nada, eu sou uma pessoa que não falo. Nelson joga no mesmo time. Eu também não falo, né? Nelson também não fala. E aí vocês começaram a perguntar e foi maravilhoso, viu, gente? Maravilhoso. Muito obrigada a todos. Um beijo, Ju. Um beijo. E depois vai lá, ó. Ela disse tchau, pai, vou estudar. Tchau, gente. Vai lá me seguir, Ju. Beijo, gente. Um abraço, até a próxima, viu? Beijo, tchau, valeu. Tchau. Obrigado, viu? Imagina, o agradecimento é meu. Um abraço.